Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, meus amigos, tudo pronto? A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral, e isto acontece todos os dias, para que você fique bem informado. Não se esqueça que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral, já vou entrevistar o meu grande amigo, eu tenho um prazer em entrevistá-lo pelo seu poder de conhecimento, pela sua didática em passar a informação, e sempre quando eu entrevisto o Dr. Marcos Caseiro, eu digo que o Hora Geral acaba sendo um programa de utilidade pública pela importância da informação que a gente consegue levar até o público telespectador. Olá, meu amigo, professor, médico infectologista Marcos Caseiro, tudo bem? Como é que vai? Como vai, Douglas? Prazer sempre estar aqui com você, com os seus ouvintes. É um prazer, é uma honra. Estou aqui à sua disposição para a gente conversar o que você julgar importante nesse momento, né? Tudo é importante, mas há algumas coisas mais Verdade. importantes, né? A importância maior é sempre pensando no nosso público telespectador internauta, porque eu observo, a gente que diariamente trabalha com notícia, né, com comunicação, às vezes parece que falta algumas perguntas pontuais para esclarecer nosso público telespectador. E eu tento, na medida do possível, fazer esse papel, apesar das participações do 981 70 14 34, que é o WhatsApp do Hora Geral. Doutor Marcos Caseiro, uma preocupação maior com relação às cidades aqui do nosso litoral sul, que está faltando vacina. E a preocupação é que quando falta vacina, muitos não vão conseguir receber a segunda dose. Não respeitando a data da segunda dose e não tendo essa vacina, por exemplo, em algumas cidades aqui no nosso litoral sul, significa que a pessoa vai ter que perder a validade da primeira vacina ou não importa o tempo que ela esperar para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19? Então, eu acho que a primeira questão, essa é super importante, que você tá trazendo aqui para os nossos ouvintes. O que acontece são duas questões que são importantes. A primeira questão é que alguns municípios do estado de São Paulo, por exemplo, utilizaram, quando as vacinas chegam, elas já chegam, principalmente da Coronavac, com a primeira e a segunda dose garantida para aquele paciente. Alguns municípios, e eu não sei exatamente quais são eles, utilizaram essas vacinas todas, em vez de estar aguardando a chegada, Sim. obviamente, de novas doses para novos grupos etários. Então, obviamente, nesses municípios está faltando a segunda dose porque não foi guardada. E em outros municípios, no estado de São Paulo e no Brasil como um todo, na verdade, nós tivemos um atraso no encaminhamento daquelas IFAs, né? Que, na verdade, aquele insumo, IFA é insumo farmacêutico, né? Que é justamente a própria vacina que vem encaminhada da China, e aqui no Brasil nós invasamos, nós colocamos, obviamente, nos tubos, que são, obviamente, nas ampolas que serão distribuídas. Então, nós temos essas duas circunstâncias. Veja, não há perda. Se você fez a primeira vacina, você ensina o teu sistema imunológico, ele reconhece aquele produto da vacina, que na verdade nada mais é do que um vírus inativado, ele produz uma resposta imunológica, ele produz o que nós chamamos de linfócitos de memória, e quando nós recebemos a segunda dose, esses linfócitos rapidamente reconhecem esse antígeno e produzem mais anticorpos. Então, nós dizemos que a segunda dose é um booster. Na verdade, ele produz um aumento da tua quantidade de anticorpos. Então, Ótimo. eventualmente, atrasar uns dias, uma semana, eventualmente, isso não significa que você tem que começar do zero, não. Vão atrás, tomem a segunda dose, que certamente você terá uma garantia de proteção após 14 dias da segunda dose. Professor e médico infectologista Marcos Caseiro, existe também uma competitividade, e aí eu até entendo, por causa dos sindicatos e os seus representantes das categorias profissionais que querem uma certa prioridade de vacinação, porque muitos desses profissionais estão na linha de frente, como, por exemplo, os motoristas,
os trabalhadores portuários, né? Vários sindicatos estão aí pedindo aí uma antecipação com relação à vacinação. E é óbvio, não existe vacinas para todos, né? Neste caso, quem deveria publicamente explicar essa realidade e fazer com que os sindicatos, através de seus representantes, tenham um entendimento que não há vacina para todos, professor? Então, assim, desde o começo eu me pus de uma maneira enfática e continuo com o meu mesmo raciocínio. Veja, eu acho que numa situação de escassez, o mundo quer vacina e nós não as temos nesse momento. Nós não temos vacina para todo mundo nesse momento, porque senão nós já teríamos vacinado todo mundo. Nós temos 15 mil salas de vacina distribuídas no país. O Sistema Único de Saúde vacina historicamente, ele está preparado com equipe técnica para fazer. A questão é, não há vacina, é simplesmente isso. Né? Nesse sentido, eu acho que toda a população, estamos recebendo de todo lado, os alunos que querem, é auxiliar, todos os tipos de profissionais, todo mundo tem que receber a vacina. Eu só queria lembrar esses profissionais, Pois não. e esse é o meu posicionamento, é que 95% das nossas mortes aconteceram nas pessoas acima de 55 anos, por exemplo, na nossa região. Então, eu acho que o mais justo, o mais correto, é que nós comecemos a vacinação desses grupos prioritários, que são esses Acima de grupos que têm 55. tido acima de 55 anos, que têm tido maior mortalidade. É Lógico. simples assim. Né? E que no segundo momento, você garantir a vacinação nesses indivíduos que têm comorbidades que também claramente se correlacionam com o maior risco, indivíduos com sobrepeso, ou, indivíduos especificamente com obesidade mórbida, mais obesos, indivíduos com quadros graves de hipertensão, quadros graves de quadros pulmonares, que começou a ser feito agora a partir dessa semana, né, junto com as pessoas de 60 anos, mas de qualquer maneira, sim, quem é prioritário são as pessoas acima de 55 anos, porque essas que estão morrendo mais, é simples assim. Veja, nós tivemos uma redução importante de 80% nas mortes naqueles indivíduos acima de 80 anos aqui na nossa cidade, que tomaram a vacina e tinham completado a segunda dose após 14 dias. Então, isso é inequívoco. Os dados chilenos mostram isso, que foi feita a Coronavac. Vacinemos quem tem mais risco de morrer. Nós tomamos algumas atitudes, às vezes, precipitadas. Eu acho que nós tivemos muitas críticas à questão da velocidade da vacinação. Mas, veja, as vacinas passaram por fase 1, 2 e 3. Por que não tinha sido iniciado a vacinação em grávidas, entre adolescentes com menos de 18 anos? Porque, ora, não foi feito estudo nesse grupo. Certo. Até onde eu sei, esse grupo de gestantes, indivíduos abaixo de 18 anos, existem estudos em andamento, mas não há ainda, e pelo menos não existe publicado isso, esse dado conclusivo mostrando que não há risco para essa faixa, para esse grupo específico. Ainda que essa vacina seja de vírus inativado, veja, nós tivemos alguns levantamentos de discussão, principalmente com a AstraZeneca, ou Zeneca, como quiserem, né, ou a Oxford, a Fiocruz, na questão de hipercoagulabilidade, na questão de aparecimento de trombose, ainda que isso tenha sido já descartado em partes, mas eu acho que nós precisaríamos de ter um estudo claramente documentando que em grávidas, estudo de fase 3 não mostrou nenhum risco. E eu repito, esse estudo não existe. Nenhum país do mundo tem utilizado isso em gestantes. Então, o fato de estar morrendo mais grávidas não dá o direito da gente achar que tem segurança na vacina e vamos aplicar nelas. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado nesse sentido. E a Anvisa, que é tão cuidadosa, se partiu dela essa aprovação, ela deveria, obviamente, rever e neste momento, esses dados, como fez, né? E esperar até que dados clínicos consistentes sejam disponibilizados. Doutor Marcos Caseiro, até para renovar a informação junto ao nosso público telespectador internauta, como que eu vou me infectar com a Covid-19? Através da saliva, através de tocar a minha mão em alguma superfície que tenha essa bactéria e, de repente, coçar o meu olho, ou o nariz, ou a boca? Explique, por favor.
Então, você se lembra, nós conversamos muitas vezes, e isso é a ciência, né? Nós fomos aprendendo muitas coisas com a. E talvez lá no primeiro momento, talvez lá em janeiro, fevereiro, março do ano passado, nós falamos da questão da importância do contato, né? Os dados atuais mostram de uma maneira quase inequívoca que o coronavírus é um vírus respiratório. A forma principal de transmissão é respiratória, aérea. O indivíduo, quando fala, quando tosse, quando espirra, ele elimina micropartículas que se aerolizam, né? Partículas com menos de 5 micra, muito pequeninas, que ficam em suspensão no ar e o indivíduo, ao inalar essas partículas, acaba se infectando, né? Isso precisa de duas coisas: proximidade e aglomeração. Então, como todas as doenças respiratórias, como a gripe, que nós já conhecemos historicamente, é uma doença de transmissão respiratória, e daí vale para todas essas pessoas que reivindicam a vacina, que é justa a reivindicação, por favor, eu concordo com eles que é justo. O problema é que nós não temos a vacina. Que o que nós temos que fazer é fazer o que a gente está fazendo até hoje. Independente da vacina, devemos continuar fazendo, que é utilizar principalmente máscaras adequadamente vedadas lateralmente, né? Máscara cirúrgica, as máscaras que são confeccionadas em casa são adequadas, trocadas diversas vezes, desde que elas fiquem umidificadas, né? E indivíduos que tiverem áreas com aglomeração, o ideal é usar uma N95, que é uma máscara que você encontra, obviamente, em locais mais específicos de produtos médicos, mas ela traz uma proteção muito maior para essas pequenas partículas. Mas isso só para indivíduos que, obviamente, tenham que, eventualmente, entrar em algum lugar que tenha muitas pessoas em situação de aglomeração, aí seria importante usar uma proteção mais efetiva. Professor e médico infectologista Marcos Caseiro, não posso perder a oportunidade do seu conhecimento de fazer uma pergunta e atualizar o nosso público telespectador internauta. Uma das grandes preocupações nossas é passar por essa pandemia. Em segundo lugar, a preocupação desses insumos que estão demorando para chegar e aumentar a produção, como o senhor falou, o envasamento das vacinas, né, para que elas possam ser distribuídas. E, em terceiro lugar, me corrija, parece que já tem até uma nova variante que está no Reino Unido e ela pode rapidamente chegar aí em vários países e também no Brasil. Qual a preocupação que nós devemos ter nos dias de hoje atuais com relação à pandemia, professor? Então, essas mutações são chamadas VOC, né, que são variantes de preocupação. Nós já temos aquela inglesa já descrita, temos a africana, nós temos aqui a de Manaus e agora temos uma indiana, que é muito preocupante, ela tem muitas mutações de importância em termos de maior transmissão e patogenicidade. Os dados de vacina ainda são discutíveis. Bom, mas isso, de qualquer maneira, a presença dessas variantes reforça a importância de nós continuarmos nos protegendo. Eu repito e falo isso todo o tempo. Independente das pessoas que tomarem a vacina, independente daqueles indivíduos que já tiveram a doença e passaram pela doença e se curaram, felizmente a maioria, que continue utilizando máscara de uma maneira adequada. Nós não sairemos num curto espaço de tempo como um passe de mágica assim dessa pandemia. Nós vamos ter que continuar por um bom tempo utilizando essas medidas de proteção individual, especificamente a máscara, né? Quanto mais esse vírus circula em quantidade, mais é esperado o aparecimento de cepas mutantes e resistentes. Por isso a importância de, independente de quem já tomou a vacina e quem não tomou, que utilizem os equipamentos de proteção individual. Perfeito. Máscara, o tempo inteiro, a gente saiu circulando, utilizem máscara, que essa é a maneira mais importante nesse momento de nós nos protegermos e, obviamente, lavar as mãos de uma forma adequada, a utilização de álcool gel continua tendo importância, sem dúvida. Professor, qual a diferença da gripe e da pessoa que está com os sintomas da Covid-19? Não são quase iguais? Isso é maravilhoso, são particularmente iguais, né? Nós vamos entrar no momento. Na verdade, nós também estamos vivendo aqui na nossa cidade, na nossa região, algumas cidades, uma epidemia também de chikungunya, de dengue. Né?
que são doenças febris agudas, né, que com pequenas particularidades. Obviamente, dengue, chikungunya não dão quadro respiratório, de tosse, né? Isso é um grande diferencial de dengue e chikungunya, a presença de sintoma respiratório. Sintoma respiratório faz nós pensarmos obviamente, gripe e chikungunya. Neste momento, certamente de suma importância que as pessoas dos grupos, né, que são prioritários, que estão naquelas 3 fases, que tomem a vacina da gripe, que tenham um espaço de 15 dias, minimamente, entre uma vacina e outra. Se você tomou coronavírus, qualquer uma delas, depois de 15 dias você pode tomar da gripe. Essa é a primeira questão. É muito difícil diferenciar uma gripe, né? A gripe, que nós chamamos de síndrome gripal, é essa tríade. Você tem o quê? Febre, dor de cabeça, tosse, dor de garganta. Então, esses sintomas são muito parecidos. Ainda que a perda do gosto e a perda do cheiro, né, que é a anosmia e a ageusia, sejam mais comum na infecção pelo coronavírus, né? Que obviamente o aparecimento desses sintomas faz nós pensarmos prioritariamente no coronavírus, esses sintomas são muito semelhantes. E, obviamente, o médico na linha de frente tem que ter esse discernimento. E aí, né, quando ele pensar num quadro gripal, além do coronavírus, para a gripe, para aqueles indivíduos de maior risco, indivíduos acima de 60 anos, grávidas, indivíduos com comorbidade, existe um remédio para a gripe, para a influenza, que é o Tamiflu, que eventualmente pode ser utilizado, né? Professor Marcos Caseiro, uma última pergunta. Eu julgo essa pergunta também super importante, até para encerrar essa entrevista com chave de ouro, desde já agradecendo sua participação. O que é mais importante, a vacina contra a Covid-19 ou a conscientização? Ou seja, a conscientização, ela é mais importante do que a imunização? Olha, Douglas, eu respondendo aí com chave de ouro, eu acho que as duas coisas são importantes. Eu queria dizer para você, Douglas, e para os nossos ouvintes, nós não sairemos num curto espaço de tempo dessa doença. Eu queria que as pessoas fizessem uma reflexão rapidamente. Qual é a infecção viral que vocês viram que desapareceu? A dengue veio, ficou. O chikungunya veio, ficou. Zika fica. HIV veio, ficou. Essa influenza que circula hoje, que é a gripe, está circulando desde 1919. As infecções virais que se disseminam, elas tendem a ficar. E só neste século, né, nós tivemos já 3 grandes pandemias por coronavírus, uma por influenza. Então é importante as pessoas saberem que nós vivemos um momento de transição chamada epidemiológica, né? Um momento de alteração climática, que nós conviveremos com outras viroses emergentes e por isso a conscientização nesse sentido da população de entender aquilo que a gente pode fazer, no caso de controle de vetor, nós temos que ter a participação, no caso de proteção individual. Então, eu acho que a conscientização vem na frente até da vacina, que certamente vai nos tirar dessa grave crise. Professor Marcos Caseiro, médico infectologista, muito obrigado mais uma vez. Eu gostaria de ficar mais uma hora conversando, né? Porque o senhor explica com uma facilidade e o nosso público consegue entender, né? Essa é a função do jornalismo, aliado a um profissional renomado, que é o professor Marcos Caseiro, médico infectologista. Obrigado e um abraço à família. Um abraço a você também. Quando o jornalista é bom também, as coisas fluem com mais facilidade. Um grande abraço a você, viu, Douglas? Vamos ver se as coisas resolvem para a gente tomar aquele nosso açaí junto lá no Super Com certeza. Um abraço a todos, fiquem bem, tá? Obrigado. Muito obrigado. Conversamos com o médico infectologista, Dr. Marcos Caseiro. Você percebe, amigos do Hora Geral, que essa é a nossa função quanto jornalismo, levar a informação, provocar com o nosso entrevistado temas de importância para o nosso benefício. Da mesma forma que eu provoco as questões estruturais, de infraestrutura da nossa região, nós não podemos deixar de lado o momento delicado que estamos passando, que é da pandemia. E o professor médico Marcos Caseiro explicou muito bem que nós não vamos nos livrar tão logo desta pandemia. Por isso que a conscientização é fundamental. Rápido intervalo comercial, lógico, não acabou não. Depois do intervalo tem muito mais informação para você aqui no Hora Geral.
Aqui tem mais que exames laboratoriais precisos. Tem respeito e valorização à vida. Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. A cada dia, novas tecnologias contribuem para o aperfeiçoamento laboratorial. E todo esse carinho foi parar na palma da mão. Laboratório Célula Mater. Investindo em tecnologia em benefício da vida. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Voltando para o segundo bloco, vamos chamar agora quem? É o Celso, é isso mesmo, Fábio? Vamos saber como será a previsão do tempo para amanhã com o meu amigo Celso Vernizzi. Olá, Celso! Olá, Douglas! Hora geral. Gente, estamos aí começando a semana com tempo de sol e temperaturas mais elevadas, hein? Amplitude térmica começa friozinho pela manhã, esquenta durante a tarde, faz aquele calorzinho e à noite, depois do pôr do sol, rapidamente as temperaturas caem. Não tem frente fria por aí, a circulação dos ventos que sopram do oceano trazem algumas nuvens de vez em quando, mas o tempo é bom, com sol e elevação maior das temperaturas. Aquece durante o dia, o efeito cebola está por aí, tirando a roupa durante o dia, devagar o agasalho, e descascando lentamente com aquecimento, colocando tudo aí rapidinho depois do começo da noite, porque começa a esfriar, aí você tem que usar um agasalho, é claro. É isso aí. Grande abraço para todos. Douglas, para você também e até mais. Até mais, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Olha, amigos, não é por nada não, mas o que tem de gente que está falecendo, perdendo as suas vidas, algumas por causa da Covid-19, né? Perdemos esse final de semana o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, né? O sepultamento ocorreu aqui na cidade de Santos, né? Porque ele tem laços com a cidade de Santos, a família Covas tem laços com a cidade de Santos, né? O caso daquele também, aquele outro MC, né? MC Kevin, né? Da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, né? E uma outra pessoa que veio a falecer, uma figura muito conhecida aqui, principalmente na nossa região, é o Macaé, esse que você está vendo na foto, né? O Macaé, ele é um líder sindical, uma figura muito conhecida, né? O Marcos Macaé, do Sintracomos, é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Construção e do Mobiliário de Santos. Ele, Macaé, como era conhecido, faleceu aos 63 anos devido a complicações da Covid-19. Ele estava internado há 50 dias na Santa Casa de Santos após testar positivo para a Covid-19 e ter complicações no estado de saúde. Na noite de ontem, deste domingo, ele teve uma parada cardiorrespiratória. No início da manhã desta segunda, ele teve outra parada e, infelizmente, veio a falecer. Descanse em paz, nosso amigo Macaé. Um outro líder sindical, né, que foi presidente dos sindicatos humanitários, o Marqueto também recentemente faleceu, agora o Macaé. Sabe, amigos, a gente tem visto que não se pode brincar, não se pode marcar bobeira com relação aos métodos preventivos contra a Covid-19, né? Que é evitar aglomeração, que é usar sempre álcool em gel, lavar as mãos e usar as máscaras, né? Isso é fundamental. Os nossos sentimentos em nome de toda a equipe do Hora Geral, né? A família Sintracomos, pelo falecimento do Macaé. Mas a vida é assim, né? É uma notícia ruim, uma notícia boa, e a notícia boa é com relação ao Charles do Bronx.
Ele que foi entrevistado sexta-feira aqui no Hora Geral, enfrentou, né, uma luta para a disputa do cinturão, né, no sábado, uma luta do UFC, e ele acabou se consagrando campeão, né? E por falar em Charles do Bronx, você está vendo esse trabalho que nós estamos apresentando agora, amigos do Hora Geral? Esse trabalho é uma homenagem, né? Mesmo antes do resultado da disputa do cinturão no sábado, o artista plástico Willis Cavalcante deu os primeiros traços de um mural de cerca de 100 metros quadrados em homenagem ao lutador Charles do Bronx. Na entrada de Guarujá, a cidade onde nasceu, cresceu, o trabalho artístico de 3 dias começou na sexta-feira e terminou no domingo, já com a felicidade do cinturão conquistado sobre o americano Michael Chandler. Parabéns, Charles do Bronx, e também o meu amigo Willis Graffiti, né? Pelo trabalho e pela homenagem, né? Ela demais. Óbvio, a gente deu uma acelerada na câmera, né? Para mostrar todo o trabalho dele. E eu fico muito feliz, sabe, amigos? A gente sempre tem figuras, eu diria personalidades, que aonde vão, né, essas personalidades levam o nome da nossa cidade aqui da região. Era o caso do Chorão, quando fazia os shows, é o caso do Charles do Bronx, né? E olha aí a felicidade dele com o cinturão, né? A alegria dele, tem até uma outra foto que ele está dormindo do lado do cinturão. E esse é o trabalho do grafiteiro Willis. Olha, excelente homenagem. E olha, amigos e autoridades, a gente tem que prestar essa homenagem principalmente para quem está colaborando, né? Está levando o nome da cidade, porque ele é de Vicente Carvalho, então está levando o nome do Guarujá, do estado de São Paulo e do Brasil para o mundo, né? Como um lutador de UFC, tá certo? Parabéns, Charles. Ah, inclusive, né? Eu não sei se tem imagens, né, produção? Parece que tem imagens para se tiver imagens, produção, eu sei que às vezes eu peço em cima da hora e vocês ficam assim, agora não dá, e tudo mais. Mas se tiver imagens dele chegando em Vicente de Carvalho, porque ele chegou nessa segunda-feira em Vicente de Carvalho, né? Em cima do carro de bombeiro, um monte de gente buzinando, acenando. Se tiver essa imagem, produção, pode colocar na tela e mostrar para os nossos amigos do Hora Geral essa homenagem do Charles do Bronx. E olha, a oportunidade que o Charles teve em se dedicar às lutas marciais, a ser um lutador renomado, agora com o cinturão, né? Isso tem que despertar nas crianças, né? Esse espírito esportivo, que seja no UFC, que seja no futebol, que seja na natação, enfim. É muito importante o incentivo que esses atletas que estão aí ganhando medalhas, ganhando os títulos, que eles possam impactar positivamente, né, essa geração de jovens que tinham até então como ídolo, se lembra, o Ayrton Senna. Depois do Ayrton Senna parece que os ídolos, eles diminuíram, mas eles existem e precisam ser exemplos para as nossas crianças, tá certo? Este é o Hora Geral. Olha, atenção, atenção, você participa, você interage no 981 70 14 34. O WhatsApp, ele está à sua inteira disposição para que você possa participar. Lembrando que no nosso Hora Geral, eu quero sempre abrir um espaço para os nossos apoiadores. Ô Douglas, quem são os seus apoiadores? Bom, você está vendo que eles estão desfilando aqui no vídeo, né? São empresas que apoiam o projeto Hora Geral, porque o intuito do nosso projeto, do Hora Geral, é levar um programa jornalístico nas redes sociais, nas emissoras de TV, para que você fique sempre bem informado, tá certo? Este é o Hora Geral. Olha, chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Eu quero agradecer demais o seu carinho, a audiência, comigo e com a produção do Hora Geral. Qualquer dúvida, 981 70 14 34, o WhatsApp está à sua inteira disposição. Não vou esquecer, não. Ó, um abraço assim, ó, um abraço forte para você. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.